Você já se perguntou se aquela pessoa que você ama, um parceiro, uma parceira, ou se aquela pessoa que tem comportamentos que te prejudicam é narcisista? Ou talvez você já tenha se perguntado se você mesmo tem traços de narcisismo. Essa é uma dúvida que dói, corrói, tira o sono e às vezes a paz. Mas ela só existe porque o narcisismo não é algo simples. Ele existe dentro de um espectro. Compreende uma linha que vai do saudável ao destrutivo. Nem todo narcisista é perverso e nem todo comportamento vaidoso, frio ou egocêntrico é um transtorno. Quer se livrar dessa dúvida que te consome? Então fica comigo, porque hoje você vai entender de um jeito simples e claro o que pode estar por trás do comportamento de alguém que te desequilibra emocionalmente e como diferenciar comportamentos difíceis de padrões mais preocupantes. Eu sou Kátia Vipik, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer estar com você aqui no canal Total Self. Vamos então começar o vídeo falando daquele narcisismo que todos nós precisamos ter para a nossa sobrevivência, o narcisismo saudável, que é ter amor próprio, ter a capacidade de reconhecer o próprio valor, de se ver como alguém digno, de ser amado e respeitado. É o narcisismo que faz a gente cuidar de nós mesmos e nos dá a sensação de identidade. A pessoa com narcisismo saudável consegue se admirar sem se achar superior aos outros, consegue aceitar críticas sem desmoronar, sem se abalar profundamente. Se sente bem quando é reconhecida, mas também consegue reconhecer os outros e consegue se proteger colocando limites saudáveis, sem perder o vínculo com o outro. Mas nem todas as pessoas conseguem desenvolver esse equilíbrio. Quando a criança não tem as suas necessidades emocionais atendidas, quando ela cresce sem um espelhamento saudável, sem acolhimento, sem validação, algo se quebra dentro dessa criança. O eu dela não se integra, ou seja, ela passa a não aceitar todas as partes de si mesma. Então ela começa a se proteger, a se esconder, a sentir vergonha de si, começa a rejeitar suas partes e tudo isso abre espaço para surgirem diferentes formas de narcisismo. Por exemplo, o narcisismo neurótico, que é o primeiro degrau fora do narcisismo saudável, ainda não é um transtorno, mas já demonstra um desvio de equilíbrio. Nesse espectro, a pessoa ainda não perdeu o contato com a realidade, nem com os sentimentos, mas se enrosca por buscar aprovação, reconhecimento, perfeição. Ela ainda sente culpa, ainda se importa, tem empatia, mas sofre tentando sustentar uma imagem idealizada de si mesma. Esse é o narcisismo que dói, que se cobra, que se compara e que vive tentando provar o próprio valor. O neurótico sente, ele ainda tem contato com as suas dores, com as suas fragilidades. O problema é que o amor próprio dele depende do olhar dos outros. Mas o narcisismo neurótico não é patológico. Embora ele apresente traços narcisistas, ele ainda tem contato com a realidade e não perdeu a capacidade de reconhecer o outro como sujeito. Ele sente culpa, tem empatia e capacidade de amar, mesmo que de forma insegura, com um certo grau de desequilíbrio. Então, essa pessoa pode buscar ajuda, pode fazer terapia para se reconhecer e crescer emocionalmente. Já o narcisismo compensatório, ele sim é patológico, mas ainda não é um transtorno de personalidade. Ele pode ser entendido como um grau a mais do narcisismo neurótico, ou seja, uma evolução dos mesmos mecanismos de defesa, só que mais intensos. No narcisismo neurótico, que falamos agora há pouco, a pessoa sofre por não se sentir suficiente. Busca aprovação e validação constantemente, mas ela mantém o contato com as suas emoções e com as suas dores.
Agora, aqui no narcisismo compensatório, as dores começam a ser mascaradas. Aqui a pessoa já começa a criar uma imagem grandiosa de si mesma, para se esconder, para se proteger do sentimento de insuficiência, porque o foco nesse espectro do narcisismo é manter a imagem intacta. A pessoa ainda tem empatia, mas essa empatia já se encontra bastante enfraquecida. O narcisismo compensatório é mais rígido, mais defensivo e já é considerado patológico, embora ainda não seja necessariamente um transtorno de personalidade. Mas ele é patológico porque a pessoa perde o equilíbrio entre quem é e quem aparenta ser. Nesse espectro, a pessoa passa a se defender criando uma máscara de grandiosidade. A pessoa sente que precisa parecer perfeita, especial, superior, admirável, porque no fundo se sente vazia, se sente pequena. Ainda ela consegue se importar com o outro, mas de forma superficial, porque agora, nesse espectro, o que move essa pessoa é o medo de ser vista como ninguém. Ela reage com raiva, com frieza, não porque odeia o outro, mas porque não suporta o próprio sentimento de inferioridade. O narcisismo compensatório já é considerado patológico porque os mecanismos de defesa dessa pessoa já começaram a girar em torno de uma imagem idealizada que esconde quem ela realmente é. Ou seja, a pessoa já se distancia da realidade. Mas ainda há resquícios de empatia, ainda há capacidade de consciência, embora muito limitada. Mas essa pessoa consegue responder ao tratamento, porque ela ainda tem acesso à sua dor, ainda tem alguma consciência de suas dores internas e da necessidade de proteção. Ela ainda consegue ter momentos de intimidade e reflexão quando se sente vulnerável. Ou seja, ela usa a máscara como estratégia de defesa, mas essa máscara ainda não define completamente a sua estrutura de personalidade. Depois do narcisismo compensatório é que se entra no território do transtorno de personalidade narcisista, que é onde a máscara deixa de ser uma defesa e passa a ser como um modo de viver da pessoa. Aqui o narcisismo deixa de ser um traço e uma defesa e passa a dominar a forma como a pessoa pensa, como a pessoa sente ou se relaciona. Ou seja, se torna o próprio modo de existir dessa pessoa. No transtorno de personalidade narcisista, a grandiosidade não é uma máscara temporária. É o que a pessoa realmente acredita ser. Nesse espectro, a pessoa vive centrada em si mesma, busca constante admiração, precisa se sentir superior e especial o tempo todo. E a empatia já está gravemente comprometida. O narcisista pode entender racionalmente o que o outro sente com a empatia cognitiva, que é a empatia aprendida, mas não se conecta emocionalmente. Nesse grau de narcisismo, a pessoa enxerga os outros como instrumentos para suprir suas necessidades de status, poder, controle, aplauso, validação. Ou seja, nesse ponto o narcisismo deixa de ser apenas um traço e se torna uma estrutura de personalidade. Uma personalidade rígida, fechada, onde o mundo passa a existir em função do narcisista. E qualquer coisa que o contrarie é sentida como ofensa, humilhação ou traição. O narcisista não aceita críticas, não admite culpa e projeta suas responsabilidades em todos ao redor. E o mais importante, a pessoa que sofre desse transtorno causa prejuízo real na vida dela e na vida de quem convive com ela. São pessoas que têm relacionamentos instáveis, superficiais e geralmente destrutivos. Nesse grau de narcisismo, a pessoa deseja sim ser amada, ser desejada, porque quer ter a atenção e a admiração do outro, mas não consegue se vincular emocionalmente. O narcisista não ama de verdade a pessoa com quem se relaciona. O que ele ama é quando esse parceiro ou essa parceira se torna um reflexo da sua própria grandiosidade,
ou seja, quando devolve a ele a imagem que ele quer ver de si mesmo. E isso acontece quando você cuida dele, quando você dá atenção, elogia, se preocupa, sente falta dele, sente ciúmes ou sofre por ele. Nesse espectro, o que a pessoa narcisista busca é manter a sua imagem grandiosa. Ele não quer se conectar genuinamente com você. Em outras palavras, o foco de quem tem o transtorno de personalidade narcisista está em manter a própria grandiosidade, não em amar genuinamente. Nesta fase, o narcisista faz muito uso de controle. Controla o outro para garantir não ser confrontado, para garantir que não vai ser rejeitado, para evitar sentir vergonha ou se sentir inferior. Porém, embora o narcisista neste espectro tenha comportamentos altamente egoístas, que inevitavelmente causam danos a si mesmo e aos outros, nessa fase ele ainda não age de forma intencional, não age de forma calculada para destruir o outro, mas traz sim prejuízos significativos a si mesmo e às pessoas ao redor. A cura completa neste estágio não existe, porque o transtorno de personalidade narcisista já é uma estrutura de personalidade consolidada. Mas existe tratamento para que a pessoa desenvolva empatia cognitiva. Mas não é uma cura no sentido tradicional, onde a pessoa vai se transformar e te amar incondicionalmente. Não, isso não. Mas é um aprendizado, é um amadurecimento comportamental. E no extremo do espectro está o narcisismo perverso, também chamado de narcisismo maligno, que é o narcisista que mais falamos aqui no canal. É o narcisista que se mistura com traços de psicopatia e sadismo. O narcisista perverso, ele não apenas é incapaz de amar, como aquele que acabamos de falar agora, mas ele também sente prazer em dominar, controlar e desestabilizar o outro. Ele manipula com frieza, finge empatia e usa o amor como ferramenta de poder. Ele não se culpa, ele não sente remorso. Ou seja, a empatia nesse espectro já está completamente ausente. É o tipo de narcisista que precisa ver o outro sofrer. É o tipo de narcisismo que mais fere, que mais confunde e que mais destrói emocionalmente e psicologicamente. Nesse nível, o comportamento não é apenas uma defesa inconsciente, é também uma forma de prazer e poder. Ele sente satisfação em dominar, em humilhar ou destruir psicologicamente o outro. Para o narcisista perverso, o tratamento praticamente não funciona porque ele não vê problema em si mesmo. Pelo contrário, ele acredita que o erro está sempre nos outros. E na terapia, ele tende a manipular o terapeuta ou usar o processo terapêutico para aprender formas ainda mais refinadas de manipulação. Então, recapitulando, no narcisismo saudável existe amor próprio, empatia e os limites são equilibrados. No neurótico, a pessoa busca aprovação, mas ainda sente e se importa com o outro. E pode melhorar seus comportamentos através do autoconhecimento. Já no narcisismo compensatório, é quando surge a máscara de grandiosidade. A pessoa começa a sair da realidade e por isso já é considerado patológico. No transtorno de personalidade narcisista, a empatia quase some. Os outros viram fonte de validação e o controle sobre o outro existe como forma de manter a autoimagem intacta. E o nível mais alto do narcisismo é o perverso. A empatia desaparece por completo e o sofrimento do outro gera prazer. É importante deixar claro que o narcisismo não é um diagnóstico. O que acabamos de ver é o chamado espectro do narcisismo, que é uma forma da gente compreender as diferentes formas que o narcisismo pode assumir, segundo várias correntes teóricas. Porque cada autor descreve o narcisismo a partir da sua própria visão.
Os termos que eu usei para esclarecer melhor para você, narcisismo neurótico, compensatório ou perverso, não são diagnósticos clínicos. O único diagnóstico oficial reconhecido pela psiquiatria é o transtorno de personalidade narcisista, que está descrito no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Mas ao falar sobre o espectro do narcisismo, desde os níveis mais leves, como o neurótico, até os níveis mais graves, como o perverso, será que deu para perceber que o grau de narcisismo vai aumentando conforme a pessoa vai ficando cada vez mais distante de suas dores? Quanto mais ela tenta se afastar do que sente, mais distante da realidade ela fica. Porque o narcisismo, no fundo, é isso, uma tentativa de fugir de si mesmo. Não estou dizendo que todo mundo vai se tornar narcisista, não é isso. Até porque o narcisismo é algo muito mais complexo. Mas dá para a gente fazer uma analogia, dá para a gente pegá-lo como exemplo para percebermos o que acontece quando a gente vira as costas para o que sentimos. Quando a gente empurra nossas dores para debaixo do tapete, para não termos que lidar com elas agora, essas emoções não somem. Elas se acumulam, ganham força e começam a nos dominar por dentro. E com o passar do tempo, se a gente não olha para elas, elas podem se transformar em outros tipos de sofrimento. Não necessariamente o transtorno de personalidade narcisista, mas vários outros que também nascem da fuga do sentir. No caso do transtorno de personalidade narcisista, é exatamente isso que acontece. São defesas que o psiquismo cria para não sentir, porque doeu demais. Só que ao fugir da dor, mesmo que de forma inconsciente, a pessoa também se afasta da própria capacidade de sentir. E é por isso que o narcisista não ama, porque é impossível amar sem sentir. Se integrar significa exatamente o oposto disso. Significa trazer de volta essas partes perdidas. Significa olhar para a dor que foi negada, acolher o medo, a raiva, a vergonha, a carência e entender que tudo isso faz parte de quem a gente é. Se reintegrar é juntar os pedaços, é pegar de volta tudo aquilo que colocamos debaixo do tapete. E quando conseguimos nos reintegrar, a dor deixa de ser um inimigo e passa a ser nosso guia, porque é ela quem vai nos dizer o que ainda precisa ser curado. É por isso que eu deixei aqui na descrição um e-book gratuito para quem está passando ou já passou por um relacionamento tóxico, abusivo e quer se reintegrar, quer reunir, recuperar partes de si que se perderam para começar a se reconectar com quem realmente é. O link está na descrição. Espero que tenha feito sentido para você esta mensagem. Este é o 9º vídeo da série A Mente do Narcisista. Se deseja assistir aos outros vídeos, é só clicar na playlist que está aparecendo para você aqui na tela. Ou, se preferir, acesse os vídeos pelos links que deixei linkados na descrição. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Total Self.